Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação sobre o Evangelho do dia. Ajudem o nosso canal se inscrevendo, dando seu like, divulgando o nosso conteúdo. E hoje, sábado, dia 10 de fevereiro, vamos ouvir o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca, com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmuta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, deve também causar em nós uma grande admiração o grau de humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se vocês notaram que Jesus, ele se demonstra muito compreensível. Nessa semana que passou, nós ouvimos um evangelho no qual Jesus, ao ouvir o relatório que os apóstolos passavam a ele, um relatório de uma missão realizada pelos apóstolos, Jesus convida-os para um descanso num lugar deserto. Como dizemos, ninguém é de ferro. Vejam como Jesus é bem humano, compreensível com seus apóstolos. Os apóstolos são chamados a um descanso porque o ser humano fisicamente é limitado. Jesus mesmo demonstrou a sua humanidade quando, cansado de uma viagem, sentou-se à beira do poço de Jacó e pediu a uma samaritana um pouco de água. Jesus chorou, Jesus sentiu fome. Jesus, em algum momento também, até se aborreceu com o comportamento obtuso dos homens. E nesse sábado, no Evangelho, vemos, mais uma vez, essa humanidade de Jesus. Ele olhou toda aquela multidão que se concentrava para ouvir os seus ensinamentos e sentiu compaixão dela, porque aquela multidão não tinha o que comer. Já estava ali há horas ouvindo os ensinamentos de Jesus.
Jesus, como diz o ditado, sabe que saco vazio, como dizemos nós, não segura em pé. O homem precisa também do pão. E ele nos ensinou a pedir o pão na oração que ele ensinou a todos nós do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Daí, Jesus pergunta aos discípulos: como é que vamos alimentar toda essa multidão? Os discípulos ficaram também pensando como alimentar toda aquela multidão no deserto. Jesus sabia muito bem o que fazer. Jesus não transforma pedras em pães, como o diabo queria que ele fizesse. Mas ele multiplicará pães, poucos pães que tem ali naquele acampamento. O que tendes aí? E os discípulos apresentaram para ele 5 pães, ou melhor, 7 pães e alguns peixes. Jesus mandou que todos se sentassem, levantou esses pães aos céus e fez uma oração de ação de graças, porque o pão nós devemos comer na presença de Deus. Quem de nós reza antes de nos alimentarmos? Será se nós damos graças a Deus pelo pão que Ele nos deu? Será se somos gratos pelo alimento que foi colocado na nossa mesa e damos graças a Deus que faz nascer o pão, que faz a terra ficar fecunda, que faz o sol nascer sobre nós, que faz a chuva cair sobre nós? Alguns podem dizer que o que temos é do nosso trabalho. Mas se o agricultor plantar e a terra não for fértil, e se o sol também não lançar os seus raios para fazer com que aquela semente brote, germine, então vejam, é Deus quem está agindo também sobre o nosso trabalho. Por isso que devemos dar graças a Ele, porque não teremos o pão na mesa, só trabalhando, porque o homem pode trabalhar e nada colher. Como disse o Criador, o homem trabalhará a terra e esta lhe dará só abrolhos, espinhos. Ele falando isso no momento do pecado. Então, o homem precisa dar graças a Deus, porque o que ele tem não é só pelo seu trabalho, mas é porque Deus também está agindo. Sem o sol, a terra não produz. Sem a chuva que Deus manda do céu, a terra também nada produz. Por isso é que Jesus reza sobre os pães, dá ação de graças e aqueles pães se multiplicam, porque devemos comer na presença de Deus. Quer bebais, quer comais, façais tudo para a glória de Deus. Com os pães e os peixes multiplicados, Jesus manda que os discípulos distribuam-os a todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Ninguém passou mal. Não há o pecado da gula. Estão saciados porque comeram na presença de Deus. Deus não deixa faltar aqueles que procuram conhecer a sua palavra. Vejam, essas pessoas gastaram todo o seu tempo para estarem ali com Jesus. E elas precisavam também do pão, e Deus não deixa faltar, portanto, aqueles que se ocupam com o seu trabalho. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto virá a vós como acréscimo. Deus não deixará nada faltar no sentido material na nossa vida, se buscarmos em primeiro lugar as coisas do alto, as coisas de Deus. Que pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, de São José e de Santa Escolástica, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém? E amanhã, domingo, assistam à Santa Missa pelo canal do YouTube da nossa paróquia de Santa Maria, às 8 horas da manhã. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.